Deus já tem oportunidade de ministrar aqui na igreja. Gratidão demais pela vida do pastor Sebastião, é sempre bênção. E a igreja está linda, a igreja está linda. A gente já vem com a filhinha Eva, mas teve a oportunidade de ficar hoje com a vovó, aí é bênção, é mais fácil. A gente veio até de BRT, é tudo mais fácil, que a logística não é fácil, mas aí foi bênção. Mas a gente vai retornar aqui com a Eva. Eu estou falando, pastor, eu quero vir no culto da primícia aí para ouvir o pastor, cultuar com os irmãos, vai ser uma oportunidade ímpar, só que é tudo uma logística. A gente tem uma criança e ainda tem um vira-lata amarelo que se sair de casa ele destrói o apartamento todo. Então não é fácil, mas Deus vai dar vitória. Quantos acharam o texto? Diga amém. Êxodo capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Esse texto da palavra de Deus é o clássico texto sobre o Êxodo. Os irmãos sabem que o significado do livro Êxodo significa saída, né? A filologia da palavra, a sua terminologia no hebraico tem exatamente esse propósito de falar sobre uma saída emergencial, um êxodo como um escape, uma saída para um lugar aonde eles vislumbram uma conquista. Então, todo o texto de Êxodo, toda essa literatura, ela vai expressar nada mais, nada menos do que um grande livramento. E os irmãos sabem bem, os irmãos estão familiarizados com esse texto, que trata-se de um povo que é o povo de Deus, o povo hebreu, que passa por uma escravidão muito grande, aonde o que eles plantam, eles não colhiam. O trabalho deles, eles não tinham salário. À medida que aumentava o volume de trabalho, afastava os chefes de família da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, e tudo isso que não é, né, análogo à escravidão, de fato é uma escravidão, fez com que o povo sofresse. E esse sofrimento gera uma expectativa. Porque normalmente tudo que a gente passa na nossa vida é acompanhado de uma expectativa de que a gente vai só passar, não vai ficar lá. Quando se trata de sofrimento, então a gente sabe que há uma fé, há uma expectativa no nosso desenvolvimento espiritual que nos leva a acreditar que aquele não é o nosso lugar, que aquilo ali não é o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então o povo está trabalhando. Ele está servindo a Faraó, ele está vendo os egípcios prosperando e os hebreus cada hora mais tendo dificuldade para evoluir, dificuldade para se desenvolver. E para piorar, eles não param de crescer. Ou seja, a gente está falando de um povo que está escravo, mas que continua crescendo. E aqui o texto ele começa com essa narrativa famosa, que é quanto mais os egípcios apertavam, mais eles cresciam. Ou seja, o principal objetivo aqui de Faraó é diminuir o povo, porque o escravo ele é útil, mas ele não pode ser maior. Desde do período da escravatura no Brasil, quando a gente vai estudar sobre, você vê que a máxima da filosofia de escravidão é tirar a liberdade, cercear o ir e vir. Porque quando você faz isso, você tem uma mão útil ali, onde você não paga, onde trabalha, produz, mas a pessoa não desenvolve. Se você pagar salário, e ainda que seja um salário pequenininho, dependendo
da mão que tiver esse salário pequenininho, é possível ele prosperar. Então, a escravidão, ela tira o salário, ela tira a paz, e agora Faraó ele vem com uma nova modalidade: tira o tempo. Porque quando você vai estudar algumas culturas pelo mundo, seja oriental, ocidental, seja o universo bíblico ou o universo da modernidade, seja todos esses períodos que passam pela história da cultura e todos os seus desenvolvimentos, você vai ver que o escravo ele tinha tempo. E por ter tempo ocioso, se criou algo chamado senzala, para ele passar o tempo. Então ele trabalha na terra, ele produz, ele faz as coisas, mas ele tem o seu período na senzala. Faraó então ele vem com uma ideia. Ele primeiro, ele diminui o tempo deles como liberdade. Há reclamações, você não precisa ir em historiadores famosos como um Flávio Joséfo, que até é polêmico, ou outros historiadores, ou passar apenas por uma Bíblia de estudo. Não, você encontra relatos diversos de que Faraó, além de reduzir o tempo, ele colocava eles em período integral para não ir para sua casa. Você encontra textos bíblicos que mostram que o pai, que o chefe de família, ele não voltava para casa. Porque se ele voltar para casa, ele provavelmente, ao se relacionar com a sua esposa, ao vir um filho e do sexo masculino, aquilo ali poderia futuramente ser um exército. E se for um exército, se levantaria contra quem escravizou. Ou seja, nunca o projeto do nosso inimigo é para agora. Sempre o nosso adversário já está vendo lá na frente. Eu quero liberar uma palavra aqui debaixo da presença de Deus, com muito cuidado, mas é o que o céu colocou na minha cabeça para liberar nesse altar. Algumas perseguições que você tem passado é porque o diabo sabe muito bem aonde você vai chegar. Algumas coisas que têm acontecido hoje na sua vida e você não compreende, não é pelo que você tem feito hoje, não é pelo que você produz hoje, não é o que você representa hoje, é aonde esse projeto, a tua família, a tua vida, o teu chamado, a tua formação, a tua vontade de crescer vai dar num lugar, vai chegar num lugar que o diabo ele já se estremece, e aí ele começa a trabalhar desde agora, para que lá na frente não venha acontecer esse projeto. Que projeto é esse, Fernando? Me ajuda. Vira para alguém do teu lado e fala: você é um projeto na mão de Deus. Ninguém acreditava que você poderia estudar, ninguém acreditava que você poderia se formar e falar com autoridade em alguns temas que você fala, porque te conheceram no mundão, te conheceram falando besteira, te conheceram em mesa de bar, te conheceram sendo mulherengo, te conheceram tentando convencer de que a tua proposta maligna era boa. Só que hoje você é liberto, transformado, cheio da graça de Deus, e você já é um projeto que lá atrás o diabo te perseguia, mas você está aqui hoje em pé. Olha a malandragem dele. Faraó, que é uma persona maligna, é um representante tipológico do diabo, ele traz também mais uma ideia perigosa, que é o infanticídio. Ele libera um decreto que as parteiras, quando realizassem todo o processo de gestação, seja o pré-natal, seja o desenvolvimento daquela gestante, acompanhava tudo, acompanhava até o último momento. E na hora do parto, quando começasse ali a cena do parto, ao identificar que a criança é do sexo masculino, a ordem era para matar. Ou seja, hoje o alistamento aqui no Exército Brasileiro é a partir dos 18 anos de idade. Eu lembro que na época eu já estava cursando uma faculdade, já com medo de me alistar, porque meu avô foi médico do Exército. Então
aquele jeito rígido dele, é meu pastor, é pastor da minha esposa, domingo vai apresentar minha filha na igreja, ele é todo rígido. Então aquilo ali gerou para mim uma ideia de que, meu Deus, eu não vou servir não. Mas é com 18 anos de idade. Vamos colocar aqui alguns países aí com diferença etária, com diferença cultural. Vamos colocar que a partir de 15, 16. Ou seja, um projeto realizado hoje já é para se pensar daqui a 15, 20 anos. E a gente, às vezes, não consegue pensar no amanhã. Tem gente que toma decisões precipitadas por causa de agora, por causa de hoje. Eu trago o exemplo de Esaú. Era para a gente estar falando até hoje, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Só que ele negocia a primogenitura dele. O texto de Hebreus chama ele de adúltero, porque o termo que é utilizado no hebraico para o que ele cometeu é o termo porneia. Numa transliteração seria pornografia, seria fornicação. Ele é chamado de fornicador lá nos Heróis da Fé, porque uma fome que, devido à nossa necessidade fisiológica, dá de 3 em 3 horas, segundo nutricionistas recomendam a gente estar se alimentando nesse período, daria novamente. Mas uma primogenitura, ela atravessa gerações. Existem pessoas que negociam gerações por causa de uma necessidade de momento. Existem agora homens contando a hora para amanhã abrir o período de visitação na penitenciária por causa de uma decisão que ele tomou precipitada, e se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. Não conheceu o filho, não conviveu com filha, não participou da criação, porque agora ele está preso por causa de uma necessidade boba, banal. Em continuação do clamor que foi feito aqui junto com o pastor, o que Deus tem esperado da nossa geração é a consciência que a nossa missão é para além do hoje, é para além do agora, que um convite teu assertivo para um culto anunciado aqui, você pode fazer uma casa que tem gente viciada, que tem gente se prostituindo, que tem gente vivendo na margem da mentira, que tem gente encalacrado de dívida com a agiota. O teu convite, a pessoa vindo aqui, ela pode encontrar uma palavra de libertação para a vida dela, de transformação para a casa dela, e como tem testemunhado aqui, de cura para a enfermidade. Então ele fala: mata se for do sexo masculino, se for feminino deixa viver. Mas olha a ignorância. Eu tenho uma palavra boa também para você não falar que eu estou só promovendo o diabo, como ele é inteligente, como ele pensa a longo prazo, como o investimento dele é melhor que criptomoeda, como ele olha mais para frente do que para agora. Vamos pensar. Ele é ignorante numa área, porque o pecado dele é recheado de machismo. Você vê que ele se preocupa só com o homem. Aí ele separa 2 parteiras, Sifrá e Puá, e fala assim: ó, fica de olho, se for menino, mata. E o povo crescendo, e o povo crescendo, e o povo crescendo. Porque não é o cenário que eles estão, não é porque está no Egito, porque esse filme se repete na Babilônia. Não é porque está no deserto, não é porque não entrou ainda em Canaã, é porque na verdade eles foram separados, chamados para conquistar. Então não importa a geografia que eles estejam, porque a gente aprendeu no Éden que com um cenário perfeito é possível você tropeçar. Como a gente também vê na pessoa de Jesus um cenário totalmente desfavorável, e ele vencendo Satanás só no Pentateuco. Satanás só sabia o Salmo 91. Não, se você se lançar aqui, ele vai mandar anjo. E ele vinha: não vou tentar. Não, mas essa pedra pode se tornar em pão. Nem só de homem viverá, nem só de pão viverá o homem, perdão. Então compreenda aqui que mais do que o cenário, é o que você é diante do cenário que você está sendo colocado.
na tua faculdade, no teu trabalho, no teu curso, na sua família, com seus netos, com seus filhos. Sifrá e Puá são duas parteiras, escolhidas por Faraó, mas chamadas por Deus. A Bíblia diz que elas possuíam temor a Deus. E aí Faraó, ele vem prestar conta. E aí quando ele chega lá, ele fala assim: o que está acontecendo? Que a minha ordem é para o povo enxugar, e quanto mais eu aperto, mais o povo não para de crescer. Aí elas liberam uma palavra. É porque matar criança do sexo masculino é uma ideia machista que despreza que quem está gerando essa criança são mulheres e que são fortes. Comemorou agora 8 anos, né? A igreja Unção, Palavra e Vida. E eu tenho certeza que com a seriedade do pastor, a igreja vai longe, 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 longe. E eu sempre libero, quando eu tenho a oportunidade de subir aqui, o tanto que há de promessa de Deus para o crescimento dessa igreja, mais e mais, porque já é saudável. Mas tudo isso, a semente que se tem, são os joelhos femininos. Eu tenho certeza que uma oração que o pastor tem falado aqui, que é um culto que não vem tanta gente, pode contar, se não vem mais é mulher. Se não tem mais a intercessora aqui, se não tem mais a irmã, que de repente nem tem aqueles coques clássicos da década de 90, mas são mulheres que oram, que semeiam oração e lágrimas aqui, para que essa igreja esteja de pé. Faraó, ele despreza a força que tem em uma mulher para vencer guerra. Assim como por causa de uma mulher tem gente que perde guerra, assim como tem, por causa de uma mulher, tem gente que faz guerra, que é o caso de Davi. Assim como por causa de uma mulher tem gente que entra em problema, Deus levanta mulheres desde a maldição lá da serpente no Éden, para fazer diferença. E aqui é uma igreja que tem mulheres que fazem diferença. Sifrá e Puá, quando identifica, elas falam: Faraó, você só errou numa coisa, porque as hebreias são diferentes. Ele, como assim? É que quando você vai ajudar as egípcias, elas são cheias de, tem que passar álcool em gel, tem que pegar a luva, tem que ajudar, colocar elas numa banheira morninha, tem que ter toda uma estrutura para que elas possam gerar. As hebreias não, quando a gente pensa que vai ajudar, elas já estão amamentando a criança. Elas são diferentes, elas são fortes, elas identificaram a missão delas para gerar. Eu quero liberar uma palavra aqui com muito cuidado sobre a tua vida, meu irmão. Deus vai colocar em você a consciência do que você está gerando, porque quando você tiver consciência da grandeza daquilo que você está gerando, você não vai reclamar da dor de parto, você não vai reclamar das constantes aflições que você está passando para alcançar esse milagre, porque você vai identificar que em meio a essas crianças, que em meio a todo esse infanticídio que está tendo, vai nascer também Moisés. A libertação do povo passa por um parto milagroso, como todos os nomes da Bíblia. Jesus já sofreu perseguição pequenininho, já queriam matar ele no seu nascimento. Todos, quando você olha para a palavra de Deus, você vê a perseguição que passou, o quanto que sofreu. Mas por quê? Porque assim como você sabe que desde o ventre Jeremias foi escolhido, porque assim como você sabe que Jesus já havia promessa profetizadas em toda a literatura messiânica de Isaías. Isaías, ele acerta em Isaías capítulo 7, aonde nasceria Jesus. Ele fala: em Belém vai nascer. Isaías, ele fala no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a autoridade estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, pode haver perseguição,
Pode haver desafio, mas se o chamado é para conquistar, se a direção que Deus elaborou, designou, é para triunfar, vai acontecer, meu irmão. Eu estou falando de regra da palavra de Deus. Eu não estou pregando aqui carro do ano. Eu não estou pregando aqui uma cobertura de frente para a praia, como tem gente que prega, tem gente que fala que Jesus teve cobertura em frente à praia. Eu não tenho base para falar isso, ainda que fosse uma região náutica que ele evangelizou. Tem gente que se utiliza disso. Eu não vou pregar isso aqui, mas eu posso pregar sim, que o chamado que Deus tem para a tua vida, não importa o que você está passando agora, você foi chamado para conquistar, você foi chamado para crescer, você foi chamado para alcançar. Tem gente aqui que de repente é o primeiro a se formar na sua família. Havia um chamado para quebrar uma maldição. Eu falo sempre para minha esposa, sempre, eu até me utilizo disso quando a gente está discutindo como casal. Eu já repreendo e falo assim, ó, na nossa geração vai quebrar essa maldição, porque os pais dela são separados, os meus são separados, meu avô é meu pastor, mas separou. Então, você olha para toda a minha família, você vê separação, você vê divórcio, você vê quebra de contrato matrimonial. E eu sempre falei isso para ela. Falei assim, a gente vai casar, quando a gente namorava, mas ó, decida bem, porque não tem como voltar atrás. Ó, eu sou assim. Nunca escondi nada, irmão. Nunca. Acho que a única coisa que a gente sempre dá aquela coisa é a famosa do microempreendedor. Foi o único golpe que ela caiu. Que é quando o desempregado quer conquistar uma irmã da igreja, fala, não, eu sou microempreendedor, eu tenho uns negócios. Tinha um lugar que vendia salgado, eu já falei que era lanchonete. Só caiu nesse golpe, irmão. Mas depois viu um trabalhador, hoje viu um excelente pai. Mas a gente vai quebrar. O meu irmão é casado até hoje, a minha irmã vai completar 10 anos de casado. Eu sempre profetizei, e quando eu noivei, eu citei eles uma vez, eu falei assim, ó, eles são exemplo porque não vão separar. Ou seja, qual é o teu chamado para conquistar? Qual é a área que de repente Deus te colocou para você triunfar? Para pisar na tua casa e falar assim, agora a maldição foi rompida. Meu pai devia, meu avô devia. Aqui não, aqui a gente come pão com manteiga, mas só vai entrar presunto quando estiver sobrando. Provérbios capítulo 17 versículo 1 fala isso. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítima com contenda. Ou seja, tem gente que você abre a geladeira, meu irmão, parece que o cara trabalha na Friboi, mas não fala com a filha, os irmãos, é uma bateção de porta, é uma gritaria dentro da casa, parcelamento infinito do 15 Pro Max, uma guerra, irmão. Você está numa igreja que o ar funciona, uma microfoniazinha que a gente ouviu aqui, mas o pastor esperto já, opa, ó, vai dar microfonia, já troca. Banheiro funciona, tem igreja que tu entra, meu Deus, parece que você está em Gramacho, Saracuru, na estação de trem. Você está na igreja que a descarga funciona, ar-condicionado gostoso. Eu estava ali, se o irmão não profetiza no louvor, porque eu peguei o BRT, eu andei essa rua toda. Então assim, com a minha filha, meu irmão, só ando de Uber. Com a esposa, a gente quase não sai, a vida é criar o filho. Eu falei, vamos pegar o BRT? A gente mora aqui perto do Shopping Guadalupe, pegar o BRT. Aí vim andando, teimoso, que só não ouvi nem cifrar, nem puar, nem as parteiras, fui dar uma de farol. Falei, não, a gente está na rua certa, a gente aqui na rua de trás. Ela, amor, é aqui na frente, é Rua do Couto, 302. Sofrimento, irmão, cá de bobeira. Só isso que ela passou, microempreendedor. Mas o resto é na verdade. Eu sentei e falei assim, ó, tem esse problema aqui, ó, tem isso daqui, vamos vencer junto isso aqui. E hoje a gente vive o ápice da nossa vida, que é quando você tem um bebê em casa. E Deus é tão bom na nossa vida que a nossa filha, se contar isso, quem é mãe recente aqui não vai acreditar, ela deixa a gente dormir de noite. Só acorda uma vez para mamar e já mama já com sono, chateada ainda porque a gente acordou ela, que queria dormir a madrugada toda. Então eu tenho uma filha que é abençoada.
Mas por que, Fernando, você está saindo da mensagem para falar isso? Para dizer para você que quando você tem consciência da missão que Deus te colocou, quando sair desse conforto que está, não vai mudar você. A luta não faz você, irmão. O desafio não vai te fazer. O boleto que sempre vem, ele vai vir todo mês, não pode te fazer, não pode te transformar. Essa crise, o desafio, uma língua ferina que às vezes tem na tua família. Às vezes você fica tão feliz, você monta a árvore, bota a luzinha, prepara o Natal, mas sempre vem um tio que libera uma palavra. Você na igreja? Meu Deus, hein? Vai metade do salário para lá, não é? Sempre vai ter gente para falar besteira. Só que você é blindado, porque você foi chamado para vencer. E eu ainda vou liberar uma palavra aqui meio esquisita. Tem que ter fé para pegar essa palavra. Aquele que mais libera piada na tua casa sobre igreja vai ser o maior patrocinador da unção, palavra e vida. Quando tu evangelizar, o pastor vai falar: tira ele daqui, que eu não aguento mais. Tá precisando de alguma coisa, pastor? Tá precisando de alguma coisa, pastor? Eu sei, porque eu vivi isso, irmão. Eu vivi isso. Tinha na minha família um camarada que era preso em droga. Em droga. O irmão da mãe de um primo meu, a Priscila certamente conhece, preso em droga. Eu, quando visitava lá, eu ficava com medo, porque eu nunca fui da briga. Mas eu sou o pior ainda da briga, porque tem um cara que é bom de briga. Não, se mexer comigo, você me defender. Tem um cara que, mesmo sendo crente, ele é igual Pedro. Entendeu? Eu já participei de uma igreja que no final o pastor falou: poxa, o vizinho tá reclamando aí por causa do som, né? Porque música adora uma virada, não tem jeito, meu irmão. Você pega um baterista, ele não. A bateria ali não foi uma aquisição para ficar na capela. Então ele vai gostar. Aí um irmão, gente, por tudo que é mais sagrado, ele chegou pro pastor e falou assim: pastor, se quiser eu conheço uns caras aí. Então no nosso meio vai ter, meu irmão. Vai ter uns que conhecem os caras aí, vai ter uns que se livrou dos caras aí. Vai ter. Mas entenda isso, que do brigão até o que arruma confusão, eu era o que apanhava separando a briga. Já viu bala perdida? Eu já tomei soco para separar uma briga. Não bateu no Fernando, não era nem para ele estar. Por quê? Porque de tão ruim que eu era para brigar. De tão ruim que eu era para brigar. Mas essa é a realidade. Eu visitava esse meu primo, uma guerra dentro da casa dele. Pessoa presa em droga, porque o cenário que vivia levaria para isso. Ele se converte. Ele se converteu. Não deu muito tempo. Ele foi separado para obreiro. Aí, aqueles que mais convidam para estar na igreja, já começa agora a ir para outro patamar. Já fica até meio com raiva. Porque infelizmente tem essa síndrome do irmão mais velho, que é a síndrome do irmão do filho pródigo. O cara fala assim: meu Deus, eu estou tanto tempo na igreja. Aí ele foi separado para ser obreiro. Ele perturbava até quem chamou ele para ir para a igreja. E hoje eu vou ficar em casa. Ele não. Porque está naquela fase. Só que essa fase não acabou. Porque a gente gosta de falar assim: está no primeiro amor. Está passando por uma fase que vai passar. Isso aí não vai se sustentar. E ele continuou. Hoje dá um banho de não só ativismo religioso, assim, né, mergulhado em servir a igreja, mas de vida com Deus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Quem sabe o faraó, ele está olhando para te cansar, para fazer você perder esse tempo de qualidade na tua família, porque sabe que o teu perfil é esse. Vai orar pelo almoço, vai orar para a pessoa sair. Veio uma visita, você fala: vamos orar antes de sair. Qualquer coisa você arruma um jeito para estar orando, para estar falando de Deus. É aí que ele vai mexer, no teu ânimo. Porque sabe que se te desanimar aí, um montão de gente não é alcançado. Tem gente que é alcançado por uma oração de despedida. Quantos e quantos cultos, irmão, Deus tem me dado a bondade de ministrar algumas igrejas. Já aconteceu de eu fazer apelo e descer sem graça, porque o Espírito Santo falou no meu coração que era para fazer e não vi ninguém. Aí no final, viu, irmão, eu queria aceitar Jesus. Já aconteceu. Aí o espírito se alegra,
porque você está ganhando aquela vida. Mas a gente é homem, é carnal, não tá de falar, irmão, meu Deus do céu, 30 minutinhos antes tu toma essa decisão, tu valorizava. Fiquei lá 20 minutos, olha, irmão, vem, tem oportunidade, vem ninguém. Pô, daí até fala, pregador, tá muito na carne. Desce, daqui a pouco, meu irmão, aconteceu isso, eu quero voltar para Jesus. Cheguei só para o pastor do secreto e acabou. Então, entenda que uma oração que você fizer, se você tem convicção desse chamado que você tem para conquistar, se você tem convicção que você foi separado para conquistar, se você tem convicção dessa missão que Deus te colocou para propagar, como diz o irmão, falou na outra vez ali para mim, eu preguei aqui uns 40 minutos sobre Jesus, aí o irmão chegou ali para mim e me lembrou um detalhe, né? Você só esqueceu de falar aqui, Jesus é bom. E é uma realidade. É na simplicidade que tem as maiores lições para a nossa vida. Às vezes a pessoa só precisa ouvir isso. Você passa pelo porteiro lá do teu condomínio, aperta a mão dele, bom dia, mas testa. Jesus está no controle, Jesus é bom. Há uma sentença sobre a tua vida e o céu está movimentando para que isso aconteça. Tem escape, tem saída. Não é profetada não, é realidade espiritual. Faraó então ele entendeu que se tratava de um povo escolhido. Faraó então ele compreende que não adianta ele ter ideia, porque a ideia foi boa, infanticídio, para matar criança do sexo masculino, porque assim eu vou abalar um futuro exército que vai se formar no futuro, que provavelmente, e muito provável, vai se levantar contra a gente porque escravizamos eles. A ideia é boa, é maligna, mas é excelente estratégia. Eu vou aumentar o nível de trabalho deles, porque se eu aumentar o nível de trabalho deles, eles vão ficar sem tempo para ter relação sexual com as suas esposas. Meu irmão, eu sou casado, não é mentira nenhuma falar não. Tem nível de cansaço que você chega, meu irmão, que não tem como não. Tu vai chegar em casa, tu vai deitar e vai dormir. Por isso que você tem que administrar o seu tempo. Por isso que você tem que administrar até onde vale a pena fazer aquela hora extra, até onde vale a pena correr atrás, fazer mais uma viagem no Uber, para os que rodam no Uber. Não vou ficar mais um tempinho, porque às vezes tu vai chegar morto. Tudo que tua família precisa é da sua atenção. Não precisa de nada, irmão. Às vezes você não precisa fazer nada. Se você só ficar sentado e deixar uma criança subir aqui, ficar com a esposa aqui, o cachorro deitado na tua perna, só fica lá parado, você já vai ver que você está sendo útil e você está cumprindo a tua missão. Tem gente que falha nessa missão, meu irmão. A missão é essa e tem gente que consegue falhar. Aí chega mais tarde, é para ganhar dinheiro, eu sei, é para prover. E a ideia de provisão na nossa sociedade, às vezes nos torna ignorantes. Eu pago as contas. Aí ó, é tudo que tu quer. Tá falando com alguém aí. Fica ignorante, não é isso não, irmão. A provisão bíblica envolve tempo. Adão, quando falhou na provisão, Eva deu logo corda para a serpente. Veio logo ela. Ficou lá, meu irmão, aqui ó, só passando os vídeos no TikTok. A serpente fazendo as dancinhas, Eva no vigiou, meu irmão, e aí ó. Quer conquistar? Você confia que você foi separado para conquistar? A primeira chave é identificar o que você faz com o teu tempo. Efésios capítulo 5 vai falar, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É necessário você entender isso, que para a família envolve tempo, que para a igreja envolve tempo. Por que o crente domingueiro é arriscado? Tem gente que associa tudo à arrecadação. Pastor, quer que eu vá em tanto culto, que é para poder a igreja ficar cheia. Não é isso. Que é para poder a igreja arrecadar. Não é isso. É porque quando você é domingueiro, meu irmão, você só tem de 30 dias, 4 dias para servir ao Senhor. E nem é o dia todo. Porque uma reunião, ela é 1h50, 2 horas. Se o pregador passar, tu já sai falando mal dele.
Ou seja, 2 horas multiplicada por 4 dá 8 horas. Nem teu emprego te dá só 8 horas. Que ela fala assim, é 9 aqui dentro. Uma hora tu vai almoçar, aí tu... Então tu fica 9 horas dando trabalho porque tirou 1 hora de almoço. Na igreja, no mês, tem gente que vem só domingo, fica 2 horas, o que dá o total de 8 horas no mês, que é um dia de trabalho aí fora. Aí fala, mas eu fui chamado para conquistar. Toda quarta-feira esse mês vai ter pregadores melhores do que... Deus é tão bom através da vida do pastor Sebastião que ele me colocou para iniciar, que depois vai vir só coisa top. Convida alguém, meu irmão. Participa. Se você tem convicção que há um chamado em você para conquistar um curso técnico, conquistar. Tá pecando, tá falando das coisas da terra. Sabe o que Davi fala no Salmo 27? Pereceria sem dúvida se eu não cresce nos bens do Senhor na terra do vivente. Isso eu aprendi, não foi nem na teologia, na faculdade, eu aprendi foi no seminário bíblico que eu fiz. Um pastor que hoje se tornou um grande amigo meu, ele falou assim: Fernando, se tudo que você pedir Deus negar, você fica incrédulo. Se tudo que você pedir Deus te dá, você fica imaturo. Deus, ele equilibra para que você tenha maturidade e fé. Então não vai com medo da teologia da prosperidade, que é pecaminosa, do triunfalismo, da conquista, ela é pecaminosa. Cuidado para que com o medo dela, você não faça da tua vida um inferno aqui, só para poder morar no céu. Deus tem paz para a tua casa, sim. Deus quer te dar conforto, sim. Deus vai fazer você alcançar, sim. Existe uma expectativa do céu para que o milagre te alcance, sim. E assim como o faraó perseguiu e não deu em nada, o povo só cresceu, assim é com a tua vida. Quanto mais estiver apertado para você, quanto mais o inimigo quiser apertar a tua vida, quiser apertar a tua situação, Deus tem bradado do céu um milagre e fala: vai crescer, vai crescer, o cenário vai mudar, a condição vai melhorar, a porta vai se abrir, sim, aquela família vai ser liberta, sim, a igreja vai romper, vai crescer, o departamento vai estourar. Não tem jeito, haverá um crescimento, porque se o diabo tem apertado, se ele tem criado uma estratégia para que isso aqui não funcione, Deus está falando: vai funcionar. Meu irmão, diante dessa perseguição nasce o maior líder no que diz respeito à libertação. Ele libera o povo, ele faz o povo chegar até Canaã, e o povo entendeu que tudo que eles passaram se tratava de um desígnio de Deus para que eles conquistassem. Eles conquistaram a terra prometida, mas tudo começa aqui, de uma perseguição religiosa, social, cultural. Havia uma xenofobia muito grande. Onde havia o povo hebreu, os egípcios: cuidado, que esse povo é amaldiçoado. Quem sabe, por ser crente lá no teu trabalho, negou: acabou, deixa sair, acabou, muda o assunto. Quem sabe na tua família, quando tu chega, chegou o pastor, vai querer orar por todo mundo, não dá nem para jogar videogame em paz. Hoje o pastor já jogou do Flamengo. Tem gente tentando setorizar a área que você vai fazer missão, mas em nome de Jesus, quanto mais te apertarem, mais missionário você vai ser. Quanto mais te apertarem, mais alma você vai ganhar. Quanto mais te apertarem, mais porta Deus vai abrir na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, aplauda o Senhor nessa noite. Coloque-se de pé, por favor, irmãos. Só depende de nós. A escolha, ela é nossa. Amém? Você consegue declarar: essa escolha é minha? Você consegue confessar comigo? Eu escolhi vencer. Eu escolhi conquistar. Por quê? Porque nós reconhecemos que fomos chamados a um propósito sobre as nossas vidas. E Fernando, com tanta graça em Deus, tá, irmãos? Pelo amor de Jesus, não interprete mal. Ele contou umas piadas aqui, mas que é uma verdade. E nós temos que ser assim lá em casa, né, filha? A gente lá, minha esposa, então, quando dou meia vacilada, ela me dá logo uma banda logo, né? Não, aqui não, tá amarrado.
E aí não faz igual o pastor faz. Fala comigo, tá amarrado. Eu digo, tá amarrado. Tá amarrado, tá bom, tá amarrado. Amarrado, meu, hein? Irmão, tô contigo. Tem que ser assim. Nós fomos comprados por bom preço, irmãos. E não foi para viver essa vida dissoluta de qualquer forma, não. O Senhor, Ele quer pegar você e referenciar. Olha, não, lá vai ela. Olha lá, tá cheio de mim, tá carregando a minha presença. E aí por onde você passar, você vai ver o que vai acontecer. Não vai precisar fazer nada. Porque a presença que há em ti, aquilo que você carrega, vai atrair aquilo que necessário for para alterar aquele ambiente que você vai estar colocando o seu pé. Então a escolha é sua, sim. Reconheça isso. Fomos chamados, irmãos, fomos chamados para conquistar. Creia nisso. E não é clichê, não. Estou falando uma vez mais. Top demais. Meu filho é meio CDF, tá? Meu filho, para ficar assim, olhando assim. Aí eu olhei para a cara dele. Gosto muito de sua palavra. Deus te abençoe. Falei com a tua esposa ali. Falei, irmão, você canta? Ela pensou as 3 vezes assim. A da vergonha não deixou, né? Canta. Antes da palavra você gosta de botar um louvor. Então feche seus olhos aí. Vamos agradecer ao Senhor. Se nós louvarmos para ir para casa. Pai, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor liberou ferramentas poderosíssimas, Senhor. Não é um momento de afronta ou um momento de aflição que vai determinar, vai dizer aquilo que nós somos, porque nós já reconhecemos que temos um chamado a um propósito, e o Senhor já liberou um destino, e por isso nós reconhecemos e tomamos posse, meu Senhor. Ah, Jesus, que a paciência venha. Haverá bons frutos, meu Senhor. Há um tempo determinado, já foi validado nos céus, e essa mulher e esse homem vão viver sim tempos favoráveis. Essa prosperidade, essa multiplicação, Senhor, já está acontecendo sobre a tua igreja, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. E às vezes o Senhor até esconde isso da nossa visão, para que a soberba não venha tomar o lugar em nossos corações, pois a glória é tua, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos por essa palavra. Por isso nós bendizemos o teu santo nome. Adore o Senhor comigo. Braço forte do Senhor, declara que aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mães de filhos. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho. Ele faz ao pé muitas fontes em meio ao deserto. Escape e livramento. Vamos do início. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou
chuvas de bênção, ouça a voz do nosso Senhor. Deus te dá escape livre, e Deus já tem, o caminho aberto pelas águas. Ele faz romper sobre as nossas vidas, Ele traz provisão. Sempre haverá nuvens que trazem chuvas. Ouça a voz do nosso Senhor. No início era a palavra, tudo foi feito pela palavra do nosso Deus. E você ainda duvida que Ele não pode fazer, não pode abrir uma vaga de emprego, não pode restaurar vidas, não pode trazer, sendo que Ele libera o sopro de vida sobre nós. Tudo foi feito por Ele, tudo será para a glória dEle. Então declare: Deus já tem escape livramento. Leva o teu povo em paz, Senhor, para suas casas, seus afazeres, livrando do homem sanguinário da bala perdida. Que essa palavra de vida ministrada sobre as nossas vidas